Se liga, enfermagem! Na aula de hoje iremos falar sobre a entrevista e a coleta de dados na nossa anamnese. Como é que você vai ter essa coleta de dados da forma mais exata possível? Essa entrevista, como é que você vai guiar para coletar as informações essenciais no teu paciente, fazendo assim uma anamnese de forma mais exata possível e influenciando bastante no teu exame físico. Então essa aula é muito completa falando sobre esse tema e por isso você tem que assistir até o final para entender tudo sobre a entrevista e coleta de dados na anamnese. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Vamos lá, turma. Primeiro de tudo, por que você deve coletar os dados do paciente? Por que eu devo fazer uma anamnese de forma correta? Bom, a coleta dessas informações vai exigir muito do profissional a capacidade de observar, de ouvir o paciente, de se comunicar da forma adequada, que o paciente entenda você. Então, tudo isso pode influenciar muito na coleta de dados do seu paciente, até a linguagem mais clara possível, nada de utilizar aqui termos técnicos, pode até assustar o paciente não pode entender ali o que você está comunicando para ele. Então, tudo isso vai ser importante, pode influenciar na sua entrevista e na sua anamnese. Então anota tudo que eu vou te falar nessa aula, tá? E demonstre sempre, turma, isso daqui poucos profissionais acabam fazendo isso, mas sempre demonstre segurança, empatia, interesse por aquilo que o paciente está transmitindo para você, porque às vezes acabamos entrando no automático e infelizmente esquecemos essa parte da empatia, de escutar o paciente. Eu sei que alguns pacientes falam até demais, mas tenta guiar da forma mais correta possível a tua avaliação ou a tua anamnese, mas nada de demonstrar a falta de interesse para aquilo que o paciente está te mostrando, porque às vezes aquilo que ele está te falando pode indicar algo que você estava buscando na sua anamnese, pode indicar algo que possa estar influenciando no meu exame físico. Então é por isso que você deve ouvir bem o teu paciente ou o acompanhante ali dele, tá? Uma ação o que você vai estar coletando no paciente. Primeiro de tudo, você deve conhecer aquele paciente. Então aborda o teu paciente pelo nome. Nada de abordar o paciente, o paciente do leito 5, o paciente do leito 1. Não, cada paciente tem um nome. E quando você chega para aquele paciente, fala o nome dele, aquilo ali já chama atenção, querendo ou não. Já pode influenciar muito na sua entrevista, na sua coleta de dados. E toma cuidado quando se falamos em nome, de nada, mesmo com aqueles pacientes que você conheça, você não vai utilizar ali, por exemplo, um apelido, a não ser que o paciente realmente seja conhecido por aquele apelido, mas nada de chamar o paciente por apelidos não, tá? Fala o nome da pessoa, o nome que a pessoa ali se identifica, tá? Porque isso já te demonstra interesse, que aquele paciente ali viu que você já conheceu ele, que tentou ali buscar algo sobre ele. Então, isso pode influenciar muito de forma positiva na sua avaliação. Idade. Por que a idade pode influenciar aqui na coleta de dados? Bom, sabemos que os extremos das idades sempre apresentam ali patologias divergentes. Por exemplo, uma criança apresenta um tipo de patologia, criança às vezes tem menos comorbidade, tá? Comparada a um idoso. Um idoso ali na sua fase mais de envelhecimento vai apresentar várias comorbidades ali. Então, a gente conhecer a idade do paciente pode influenciar. Por exemplo, uma certa doença que não era para aparecer naquela idade, está aparecendo. Então, opa, algo de errado está aqui. Então, a idade pode influenciar em relação às patologias que podem estar se apresentando no paciente. Outro ponto que também influencia e que você deve coletar vai ser referente à cor do paciente. Algumas patologias também se apresentam em alguns tipos de raças e alguns tipos de pacientes com colorações diferentes. Por exemplo, pacientes da raça negra, tá? Vai ter uma maior probabilidade de ter anemia falciforme. Por exemplo, que eu trago aqui para vocês. Não estou dizendo que esses pacientes, por ter essa raça, vai ter essa doença. Não, eles vão ter uma maior probabilidade, tá? Então, a gente identificar a cor do paciente pode influenciar, sim, nas patologias que estamos identificando ali na nossa anamnese, tá? Estado civil, e isso daqui algumas pessoas não dão tanta importância. É solteiro, é casado.
turma, às vezes o fator emocional pode vir muito de uma relação conturbada. Então, se você identificar ali, a paciente é casada, mas ao mesmo tempo a paciente está te mostrando um emocional ali prejudicado. Será que isso não é por conta desse casamento? Então, a gente tem que identificar também, a gente tem que ter esse olhar mais holístico possível do paciente. Por exemplo, é uma paciente solteira, é um paciente de múltiplos parceiros, um exemplo que eu trago para vocês. Então, isso pode influenciar em certos tipos de doença que essa pessoa pode adquirir. Então, você deve abordar essa pessoa e orientar, educar o máximo possível a educação sexual nesse indivíduo, por exemplo. Então, esse estado civil pode influenciar nesses fatores. A escolaridade é um dos pontos aqui no nosso território brasileiro que pode influenciar muito nas nossas condutas aqui de profissionais da saúde. Por exemplo, você pode entregar um medicamento para aquela pessoa, mas se você não tiver uma educação em saúde para aquela pessoa adequada, ensinando como é que ela vai tomar aquele medicamento, o horário certinho, porque algumas pessoas têm baixa escolaridade e nem sabem olhar as horas corretas. Então, ela vai errar na hora da sua medicação. E então, esses pacientes que têm uma escolaridade mais baixa, você deve dar uma atençãozinha ali a mais, educar ele, porque sim, pode influenciar aqui na vida desse cidadão. Show? Profissão. Algumas doenças podem vir também referente às profissões que aquele paciente tem. Por exemplo, paciente que trabalha em fábrica, que realiza muito movimento repetitivo, pode ter ali problemas nas articulações, que isso pode vir por conta desse trabalho dele. Então, sim, tem doenças que vêm do trabalho. Você identificando essa profissão do paciente, já vai te dar um direcionamento para aquela causa que o paciente está chegando até você. Então, profissão e ocupação influencia na nossa coleta. Procedência. Algumas doenças podem vir diretamente de alguns lugares ou regiões. Trouxe até como exemplo aqui, ó, a malária, doença de Chagas, esquistossomose, tem a febre amarela. Antes, até aqui no Brasil, só quem tomava a vacina da febre amarela eram certas regiões. Hoje, todo o Brasil toma. Mas em algumas regiões que tomavam essa vacina. Então, por quê? Porque aquela doença era característica daquela região. Se a pessoa fosse viajar para lá, ou se a pessoa viesse de lá, ela tinha que ter ali na sua carteira de vacinação a vacina da febre amarela. E isso há um tempo atrás aqui no Brasil, tá? Então, por isso a procedência é de suma importância. Condições de moradia. Turma, higiene, esgoto, o acesso à água potável, tudo isso pode interferir no padrão da saúde daquele indivíduo. Algumas doenças podem vir, por exemplo, de um saneamento básico inadequado, verminoses aqui, por exemplo. Ou, por exemplo, que eu trago aqui para vocês, a água potável. Aquele paciente vai ali realizar seus alimentos, vai fazer seus alimentos em água inadequada. Infelizmente, ele corre um risco de ter uma probabilidade de ter alguma doença por conta dessa má higiene ou desse uso dessa água não potável, tá? Então, você avaliar tanto higiene, esgoto, a água do paciente, isso pode influenciar tanto na sua anamnese, como também na doença que o paciente está te trazendo, tá? Isso daqui pode determinar o que você pode direcionar no seu exame físico. Religiões e crenças, tá? Isso aqui influencia, professor, demais, turma. Temos algumas crenças que alguns pacientes vão utilizar certos medicamentos. Temos algumas religiões que não permitem, por exemplo, a transfusão sanguínea. Então, você identificar a religião vai conduzir você da forma mais adequada possível na sua anamnese também, evitando erros nas suas práticas. Porque imagina só, o paciente, por sua religião, ele não permite ter transfusão de sangue. E você acaba fazendo essa transfusão de sangue. Isso você está desrespeitando ali o paciente pode até te processar por conta disso. Então, por isso é importante a gente estar avaliando aqui a religião e a crença para ter uma abordagem melhor com os nossos pacientes. E isso tudo a gente tem que respeitar. Mesmo algumas crenças a gente sendo contra, você está ali como profissional da saúde e tem que respeitar toda crença que chegar ali na sua unidade. Show, turma? Então, ó, história da doença atual. Quando se falamos dessa história da doença atual, o que é que eu vou coletar, professor? Aqui, turma, a gente vai investigar de modo, olha só, detalhado, os sintomas relacionados com a doença, como por exemplo, o horário do aparecimento, localização, frequência, duração, intensidade, fatores que desencadeiam ou atenuantes daquela doença que o paciente está sentindo no momento. Por exemplo, quando se falamos no início, você pode perguntar para o paciente:
Ô, seu José, quando foi que começou essa dor? De que forma? Que dia começou você a sentir essas dores? Você pode perguntar para o paciente. Em relação à localização, seu José, essa dor que você está sentindo, você está sentindo em qual local? Se for, por exemplo, em região abdominal, ele vai indicar qual a região que está doendo e a partir disso você vai identificar quais órgãos tem naquela região e assim determinar o que pode ser. Será que essa dor está vindo desse órgão em específico? Justamente porque a gente está avaliando o quê? A dor do paciente. A gente pode avaliar também em relação à intensidade. Se essa dor ela aumenta ou diminui, se é uma dor fraca, se é uma dor ruim. Isso temos a escala de dor. Eu acho engraçado nessa hora que a gente pergunta para o paciente: seu José, de 0 a 10, qual é a sua dor? Todo paciente vai responder que a dor dele é 10, porque toda dor é ruim, mas você deve concordar comigo. Então a maioria dos pacientes acabam respondendo 10 na escala de dor, mas você deve avaliar também em relação às faces do paciente. Será que aquela dor realmente é 10? É bem subjetivo esse dado, mas você deve estar avaliando tudo ali por completo desse paciente. Show? Em relação ao caráter tipo, você deve perguntar ao paciente: como é a dor? Se é dor em peso ou é dor em facada, como se fosse mesmo ali algo entrando ali em você. Se é uma dor em queimação, se é uma cólica, se essa dor está latejando ou pulsando. Então, esse caráter e tipo da dor você vai estar avaliando nesse paciente. Você pode perguntar a ele: seu José, como é que você está sentindo essa dor? Opa, é uma dor ali em queimação ali, certo? Então ele vai te trazer como é esse tipo de dor. E você pode perguntar também se essa dor irradia. Por exemplo, é uma dor na coluna que está irradiando para algum dos membros inferiores. Então, você vai ter que avaliar, será que tem algum problema na coluna daquele paciente, algum possível hérnia de disco? Ele já vai direcionando o nosso exame físico a partir do que o paciente está trazendo para você. Show? Em relação à periodicidade, se essa dor é contínua, se essa dor em certos momentos do dia para, volta, ou se é uma dor que vai, para um tempinho, volta novamente. Então, você deve avaliar também em relação a essa periodicidade do que o paciente está sentindo. Em relação também à duração. Se, por exemplo, sentir essa dor, João Vitor, apenas pela manhã, mas foi amanhã todinha sentindo essa dor. Opa, é uma dor pela manhã, ou uma dor pela tarde, ou uma dor pela noite. Quanto tempo dura? 15 minutos sentindo a dor, para e volta depois. Então a gente vai ter que avaliar também essa duração. E avaliar também em relação à duração, só para a gente finalizar, que em relação a essa duração, o tempo também que ele sente. Já é uma semana que está com essa dor, 3 dias. Então a gente tem que avaliar também isso. Fatores de melhora. O que ele faz com que aquela dor possa reduzir? Por exemplo, se for uma dor de coluna, me sento em uma certa forma e essa forma que eu sento alivia essa dor. Ou eu deitar, aliviar a dor, ou eu ficar em pé, aliviar a dor. Então, a gente deve avaliar o que ele está fazendo para melhorar. Se ele tomou algum medicamento, se quando ele faz atividade física melhora ou piora, se quando ele come algum alimento, se essa dor volta também. Então, a gente vai ter que avaliar esses fatores de melhora também. Fatores de piora. O que é que ele faz que, infelizmente, essa dor pode piorar? Por exemplo, se for uma pessoa que trabalha, professor, essa dor, ela só vem quando eu estou trabalhando. Trabalha ali na minha fábrica, quando eu começo a fazer esses movimentos repetitivos, essa dor começa a apresentar. Então, ali o fator de piora é o quê? Quando ele está trabalhando. Ou, por exemplo, professor, essa dor é quando eu caminho. Então, o fator de piora é quando esse paciente está caminhando. A gente tem que avaliar isso também. E você deve perguntar também se apresenta algum outro sintoma, tá? Algum outro sintoma que faz com que essa dor volta, tá? Então a gente tem que avaliar todos esses fatores. E a gente vai ter que avaliar também os antecedentes pessoais, ou seja, aquela vida do paciente a gente tem que também estar avaliando para a gente ter uma anamnese e uma entrevista da melhor forma possível, tá, turma? Então aqui o que você vai avaliar? Antecedência da infância, você vai avaliar as condições de nascimento, se já teve molestias da infância, desenvolvimento neuropsico
neuropsicomotor, ou seja, algumas mães, nesse momento aqui da infância, às vezes acabam não avaliando esse desenvolvimento. E algumas doenças ou algumas patologias acabam se amostrando quando o paciente já está mais na sua fase adulta ou quando está mais velho. E se a gente tivesse identificado ali na nossa primeira infância, na infância ali, a gente teria uma condição melhor de tratamento para esse paciente, ou até mesmo a vida desse paciente seria totalmente diferente. Então a gente está avaliando aqui o desenvolvimento da criança, influencia muito. Então você que trabalha na atenção primária tem um papel muito importante nessa área, tá? Doenças do paciente, perguntar sobre as mais comuns da vida adulta, tá? Sempre pergunta se ele também já teve, por conta dessas doenças que ele teve na sua vida adulta, se ele já teve internações por conta das mesmas. Por que, professor, eu devo perguntar isso? Porque alguma dessa doença pode estar voltando no momento que você está fazendo essa anamnese, então esse paciente está vindo pelo mesmo motivo que ele já foi internado anteriormente. Então a gente deve avaliar as doenças desse paciente. Se esse paciente tem alguma alergia, por exemplo, de pirona, muito comum, né? E se ele tem essa alergia a esses medicamentos, é óbvio, olha, óbvio, espero que seja óbvio para você não vai ali prescrever ou administrar esses medicamentos no paciente que tem alergia. Então aqui, turma, mesmo na nossa anamnese, é que vai ser fundamental para a gente construir aquelas nossas plaquinhas que a gente coloca no leito do paciente. Como é que eu vou descobrir se ele é alérgico? Na minha anamnese. Então tá vendo a importância disso? Então, ó, presta atenção nessa aula. Se tá gostando, ó, não esquece do teu like, porque aqui eu tô te dando umas dicas fundamentais na sua entrevista e na sua anamnese. Cirurgias. Você pode estar perguntando se o paciente já fez cirurgias anteriormente. Aqui, por exemplo, se o paciente já teve uma amputação de um dedinho, tem uma lesão ali novamente naquele dedo, mas só porque é do outro pé. Então, possivelmente o paciente perdeu o dedo por conta do mesmo fator que ele pode perder esse dedo atual. Então, a gente deve avaliar essas cirurgias anteriormente. Ou se o paciente já teve cirurgias abdominais e ele volta com causas abdominais também, então já tem um direcionamento que pode ser por conta de algum fator ali ocasionado ali naquela região que ele teve também anteriormente. Traumatismo, você pode perguntar se esse paciente já sofreu acidentes anteriormente, a gente pode estar investigando também. Transfusão sanguínea, se esse paciente já recebeu essa transfusão e quantas transfusões ele já recebeu, por exemplo, na internação passada, ou até mesmo na atual, a gente deve estar investigando para a gente avaliar a gravidade desse paciente. Histórias obstétricas, principalmente aqui a gente fala, né, das mulheres. A gente pode perguntar às mulheres qual o número de gestação que ela já teve e o número de partos. Ó, professor, mas não é a mesma coisa não, gestação e parto? Não. Às vezes algumas mulheres pode ter, por exemplo, 3 gestação, mas teve apenas 2 partos. Por quê? Porque um foi em aborto. Então a gente deve avaliar o número de gestação, o número de parto, tá? E aqui quando a gente fala do número de partos, se foi normal ou cesárea, certo? E o número de abortos, porque ó, se teve complicação com o feto e ela já teve ali um número de abortos consideráveis, então ali pode ser uma gravidez de risco considerado, tá? Então a gente deve avaliar essa relação. E avalia também os medicamentos que esse paciente está em uso, se ele está tomando da forma correta, se a doença que ele está ali atual, se é por conta que esse paciente não está fazendo uso contínuo das suas medicações. Então tudo isso a gente deve estar avaliando e orientando os nossos pacientes. E aqui também a gente pode avaliar em relação aos hábitos e vícios. Hoje em dia, muitas pessoas estão aí utilizando anabolizantes à torta e adoidada aí, né? Tá fazendo festa. Então se torna um vício. E o uso desses tipos de medicamentos, infelizmente, acabam aqui acarretando diversos fatores negativos para a saúde do indivíduo. Então a gente deve também avaliar esses hábitos e esses vícios dele. Aí é um paciente alcoólatra, aí é um paciente que fuma. Esses hábitos de fumar, esses hábitos de beber, pode influenciar em algumas patologias também. Então a gente deve estar avaliando. Avalia também antecedentes familiares, o estado de saúde, principalmente dos pais, avós e irmãos, porque algumas doenças podem estar relacionadas à família ali. Uma família pode ter altos índices ali de infarto em pacientes
adultos homens. Então, se é um paciente adulto homem que você está avaliando, está te trazendo ali um pico hipertensivo, é óbvio que você vai ter que perguntar quantas pessoas já morreram ali, por exemplo, dessa parada cardíaca que teve nessa família desse paciente. Então, um paciente de alto grau aqui em relação a problemas cardiovasculares, ok, turma? E queixa e duração. Você pode perguntar para esse paciente o que foi que trouxe ele ali, o que esse paciente está sentindo, se ele pode te trazer mais causas ali. Então, tudo isso você deve estar perguntando no final da sua entrevista e da sua anamnese, para ver se o paciente te traz algo novo, que ele não tinha te trazido antes, se é um paciente recorrente, e ele pode estar trazendo novo para você, e a gente deve estar ali conduzindo da melhor forma possível, tá, turma? Espero de coração que vocês tenham pegado todas as dicas que eu deixei nessa aula aqui relacionadas à entrevista e à coleta de dados do exame físico. Antes de finalizar essa aula, só vou te deixar a indicação do EnferPlus, que é a minha plataforma de aulas aqui, que você pode ter aí no seu bolso por menos de R$1 por dia. Para você fazer parte aqui do EnferPlus, ter conteúdos como esse, urgência e emergência, feridas, concursos, basta clicar aqui na descrição do vídeo, como também no comentário fixado, que eu deixei uma oferta exclusiva para você que ficou até o final dessa aula maravilhosa. Vou ficando por aqui, não esquece da tua inscrição, não esquece que estamos com essa meta aí de chegar a 100 mil inscritos até o Natal, então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Vou ficando por aqui, beijão, fica aqui com uma playlist apenas sobre exame físico para você se aperfeiçoar mais no exame físico aqui dos nossos pacientes. Vou ficando por aqui, te aguardo nas minhas próximas aulas. Valeu, enfermagem!